Nós, os pastores e as nossas igrejas, vivemos todos os dias um dilema muito grande entre modernizar o nosso linguajar, modernizar os cânticos da igreja, ou conservar apenas o linguajar clássico, hinos antigos, os hinários, ou então modernizar os cânticos. E estes são alguns dos problemas com os quais nos deparamos. Se falarmos uma linguagem comum, alcançamos os jovens. Se usamos palavras clássicas, agradamos os mais velhos. Preservar certos hinos antigos e suas palavras difíceis, ou cantar cânticos sem métrica, poesia e sem rimas, é um grande dilema. Sim, porque alguns cânticos carecem de poesia e rima. Escolher a melhor versão da Bíblia para ter maior fluidez na leitura bíblica e na pregação da palavra de Deus, sem deixar de dar ao povo uma boa cultura linguística, ou vulgarizar a leitura usando bíblias que são paráfrases, é outro dilema. Esses dois pontos que eu apresentei aqui no início nos fazem refletir bastante. Vejamos primeiramente quanto à hinologia, os cânticos que cantamos e suas poesias. Os hinos são dinâmicos, porque já dizia um velho comentarista, cada avivamento traz sua própria hinologia. Para entender melhor, os cânticos são dinâmicos no sentido de seu palavreado ficar à altura da cultura de um povo. Mas, por outro lado, existe a necessidade de se manter um mínimo de cultura da língua portuguesa, que enobreça a poesia e não a empobreça. Vou explicar. As congregações antigas possuem maior conhecimento da língua de Camões. Camões, aquele escritor épico português que escreveu os Lusíadas, pelas palavras e poesias que os irmãos, em alguns lugares, continuam a cantar até hoje e não sabem o seu sentido. Os autores do passado possuíam um linguajar refinado, que enobrecia suas poesias e cânticos. Isso se dava nos cânticos e na literatura em geral. Basta ler Rui Barbosa, Castro Alves, João Milton, Dante, tantos outros que, mesmo aqueles que foram traduzidos para o português, usavam palavras belíssimas, que hoje não se usam mais e cujos resquícios permanecem nos hinos. E aqui está o ponto. Vou dar um exemplo de uma cultura elevada. Permita-me usar o linguajar de Humberto Eco, em seu livro O Nome da Rosa, que ele usa aí palavras refinadas diretamente do latim, ou os cânticos existentes em nossos hinos, hinários. Aliás, cada vez os hinários estão mais distantes do povo. Os irmãos entoam cânticos com a palavra vero ou vera, como vou usar um exemplo aqui da Assembleia de Deus. O 215 da harpa cristã, e não sabe que essas palavras são de origem latina e têm sentido de verdade. Neste mundo a vera igreja, peregrina vai andar. É o hino 215 da harpa cristã. Ou então cânticos como Guia Cristo Minha Nau, que está no Cantor Cristão, 327, ou Solta o Cabo da Nau, 467 da harpa, em que muitas pessoas sequer sabem que nau é um barco, gente. Uma canoa que precisa de remos para se locomover. Até existe a anedota daquele pregador que não estudava a Bíblia e achava que Nau era um personagem bíblico chamado Danau. Risadas à parte. O enriquecimento cultural, por sua vez, encontra subsídio em hinos que falam da brisa, o langor da ave e o carpido, como no 17 da harpa cristã. O que é o langor? O que é o carpido?
Se por um lado é uma linguagem ultrapassada, por outro é um linguajar que aumenta a cultura de um povo. Leva as pessoas a pensarem o sentido de vexillários, palavra latina para vexil, ou bandeira, está lá no inário da Assembleia de Deus, a harpa cristã número 11. Encontrei um pastor que estava lendo meu livro, publicado na ocasião pela editora Atos, Manual do Ministério Pastoral, que depois recebeu o título de 18 chaves para o sucesso do Ministério Pastoral. E ele me mostrou um marcador de páginas branco, em que ele anotava todas as palavras difíceis que ele não entendia para procurar no dicionário. Bom, para mim eram palavras corriqueiras do idioma. Para ele uma novidade. Bom, mas certamente o palavreado que eu usei ali no livro, que para mim é comum, serviu para aumentar o nível cultural dele. Hoje basta buscar no seu celular durante o culto o sentido daquela palavra que você está cantando e saberá o que ela quer dizer. Diferente de antigamente, eu me lembro que quando eu fui morar nos Estados Unidos em 1969, eu levei meu pequeno dicionário a Leandro e ali eu estava em todos os cultos. Pregador pregava uma palavra que eu não entendia, buscava no Leandro. Ou olhava o inário, um cântico que estou cantando, buscava no meu dicionário a Leandro, para aprender o idioma inglês. Hoje é fácil, o senhor Google tem tudo na sua mão num celular. Os hinos traduzidos do inglês hoje são os que mais carecem de poesia. Não sei o que há na cabeça de alguns que fazem versões dos hinos do inglês para o português, gente, e que fazem desculpe, meu celular de vez em quando começa a cair, que fazem umas traduções horríveis, sem rima, sem poesia, sem nada. E isto está levando as pessoas a uma cultura pobre de seus cânticos e de seu idioma. O segundo dilema está em que linguajar usar e que versões bíblicas ler nas pregações pastorais. Bom, se por um lado eu preciso simplificar o idioma da pregação e usar uma versão mais popular da Bíblia, por outro há que se ter o cuidado de não rebaixar a cultura do povo. Por exemplo, a versão Almeida corrigida tem um português muito antigo, arcaico. Já a versão atualizada tem um português clássico, que se pode aprender palavras bonitas. E a nova Almeida atualizada retirou voz dos textos bíblicos, mantendo a originalidade do texto e usa o você como forma de tratamento, que é muito melhor. Então, até que ponto a cultura de um povo é diminuída com as novas versões da Bíblia? Então, pregar na linguagem de um povo é bom. Porém, muitos pregadores começaram a usar palavras obscenas e vulgares no púlpito, o que acho muito ruim. Mas esta é a minha opinião. Os pregadores saíram do extremo clássico e caíram na vulgaridade usando nomes feios, muito feios. Eu quero que você medite nisso, você analise e que você deixe aí o seu comentário. Deus abençoe você.